E eu ainda ficava falando com as pessoas mais próximas, esse Eustáquio é corajoso, porque esse Moraes está indo para cima. Deu no que deu, foi preso, tudo mais, foi agredido na cadeia, uma situação complicadíssima. Isso é conversa fiada, né? Aquilo que a gente já falou 300 mil vezes. Imagina, corrupção de menores. A filha dele é a filha que ficava usando a rede social, escrevendo algumas coisas na defesa do pai. O Moraes coloca que ele estava corrompendo menores. Que absurdo, né? Corrupção de menores, tentativa de abolição do Estado Democrático. Isso é uma grande mentira. Eu já entrevistei o Eustáquio aqui. Até largou ele, né? Não sei como é que está a situação. A decisão da terceira sessão penal de audiência nacional diz que os fatos atribuídos ao Eustáquio estão conectados a condutas de natureza política, o que impede a entrega ao Brasil com base no tratado bilateral entre os dois países. E falando também sobre o mesmo assunto, 8 horas e 34 minutos. O ministro do STF, o Alexandre de Moraes, suspendeu nesta terça o pedido de extradição feito pela Espanha no caso do traficante de drogas, o búlgaro Vassil Djerdjov Vasilev. Ele é condenado na Espanha. A decisão foi motivada pela recusa do país europeu em extraditar o jornalista Oswaldo Eustáquio, de 46 anos. Aí, meu querido, o ministro citou a negativa das autoridades espanholas. Se deu ontem, a justiça local entendeu que os atos atribuídos ao Eustáquio tinham evidente conexão e motivação política, por estarem inseridos em ações promovidas por apoiadores de Bolsonaro e contrários ao governo do PT, do Lula. Moraes citou o princípio da reciprocidade previsto no Tratado Bilateral de Extradição entre os dois países. Segundo o ministro, a recusa obsta a continuidade do presente procedimento, em face do desrespeito ao requisito de reciprocidade entre Brasil e Espanha. É uma barbaridade, reciprocidade. A gente está falando de um traficante, um criminoso, o cara condenado com problema na Interpol. Olha o Moraes, olha a reciprocidade, colocando um jornalista que fazia críticas ao governo, que fazia denúncias pesadas, inclusive. O Eustáquio, para quem não se recorda, foi um dos primeiros jornalistas a fazer denúncias sobre o próprio imperador aí do Brasil, Alexandre de Moraes, o Eustáquio. Isso em 2020. E eu ainda ficava falando com as pessoas mais próximas, esse Eustáquio é corajoso, porque esse Moraes está indo para cima. Deu no que deu, foi preso, tudo mais, foi agredido na cadeia, uma situação complicadíssima. Hoje o Eustáquio continua na Espanha, com asilo, exilado politicamente, resguardado ali no governo espanhol. E o Alexandre de Moraes está dizendo que o traficante que a Espanha pediu a extradição, que está aqui no Brasil, agora no tratado de reciprocidade, ou seja, se a Espanha não quis extraditar o Eustáquio, eu também não vou extraditar o vagabundo aqui. Como se fosse a mesma coisa, né? Isso é uma maluquice. É mais uma insanidade desse senhor que aparece aí no vídeo, para quem nos acompanha pelo YouTube. Mais uma insanidade, mais uma loucura, que eu nunca vi algo parecido na história do Brasil. Não sei se na história nós tivemos um ministro, um agente do judiciário que atua sem medo, avançando contra pessoas honestas, praticando injustiças. Eu não me recordo de outra pessoa da história do Brasil que faz o que o Moraes está fazendo. Uma hora a conta chega. Se é nesse plano ou em outro, uma hora a conta chega. Isso é um absurdo. 8 horas e 37 minutos. Vanessa Moreira. Com certeza, Timóteo, é algo completamente desproporcional a gente tratar um traficante de drogas como dizer que não tem reciprocidade a um país solicitar a extradição de um traficante de drogas e a gente está falando de um jornalista, né? Eu tenho realmente assim, realmente assustador ver aonde chegamos com o Alexandre de Moraes e com a justiça brasileira. E quando a gente faz todo um retrospecto do passado, recente, inclusive, do governo Bolsonaro, a gente vê que esse alavancar de poder que o Moraes conseguiu conquistar, ele foi uma semente plantada dentro do governo Bolsonaro. Uma semente de concessões. O Bolsonaro foi concedendo a tudo, até por medo de ações do Alexandre de Moraes, que ele nem tinha feito nada ainda. Por ele dizer que decretos tais eram ilegais, ele ia baixar o decreto. Ao invés do Bolsonaro deixar
o judiciário se expor naquele momento, utilizar o povo, a popularidade para fazer um contraponto real, o Bolsonaro foi cedendo, cedendo, cedendo. E hoje estamos onde estamos. Você já disse tudo, isso aí é realidade. Algo poderia ter sido feito lá em 2019, 20, 21, 22. Nada. Fizeram um acordo, deram um presente para ele, uma camisa do Corinthians, deu risadinha enquanto já existiam presos políticos. Impressionante que nessa mesma época os presos políticos que disseram que ficaram tristes com a risada do Bolsonaro são uns puxa-sacos hoje, vassalos do senhor Bolsonaro, que eu vou dizer pra você, merecem mesmo, que nem o Bolsonaro. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande pra todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.